Olá, gente, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 29 de maio, uma manhã que começou com sol aqui na capital alagoana. E olha, uma manhã que, pelo visto, promete ser melhor do que a manhã passada. É que, finalmente, os manifestantes que estavam concentrados ali na Avenida Fernandes Lima, em frente ao quartel do Exército, finalmente liberaram a via por volta das 7 horas dessa manhã. Eles que já se encontravam lá há 48 horas, ou seja, desde a noite de domingo, pedindo pela intervenção militar. Ontem, inclusive, quem precisou fazer o trajeto ali pela Avenida Fernandes Lima, exatamente no horário de pico à noite, levou mais de 1 hora entre o trajeto ali da Praça Centenário até a região ali do quartel do Exército na Avenida Fernandes Lima. Então, muito complicado o trânsito ficou na manhã de ontem, à noite de ontem, também no início da manhã de hoje, exatamente por conta dessa manifestação, mas graças a Deus essas manifestações já foram resolvidas. O bloqueio da pista também já foi liberado, graças a Deus, então tudo bem, né? Agora a gente vai direto ver uma matéria com o Fernando Palmeira a respeito do desabastecimento das feiras aqui de Alagoas, aqui principalmente de Maceió, exatamente por conta ainda da paralisação, a greve dos caminhoneiros. É com o Fernando Palmeira, vamos conferir. As donas de casa, consumidores, precisam sim de alimentos básicos, frutas, verduras, vegetais, tudo enfim. E aqui, se não vem de carro, não vem de Uber, não vem a pé, mas vem. A feirinha da Jatiuca, bastante concorrida, hoje o movimento caiu consideravelmente. Está faltando tudo? Não, mas algumas coisas sim estão faltando. Tem reclamação da falta de farinha, em alguns cantos faltando o próprio feijão. Vamos saber aqui do Carlos Henrique, que é comerciante aqui da feirinha da Jatiuca. Carlos, também sofreu alguma coisa que não deu para abastecer? Sofreu, a batatinha está em falta e o valor altíssimo da batatinha. Aí a gente está sem condições para poder colocar a mercadoria no nosso estabelecimento. Os aumentos dos preços para vocês que compram no fornecedor, que teve lá suas dificuldades, ainda está tendo pela falta de transporte, corresponde a quantos por cento mais ou menos? Olha, assim, eu não tenho um valor estimado de quanta porcentagem aumentou. Agora aumentou um valor altíssimo. A falta de melancia, a falta de abóbora, a falta de vários tipos de mercadoria que não estão chegando no mercado hoje. Pois é, a dona de casa veio, está aí, ó. O trânsito começou a ficar um pouco, mas é porque tem um cidadão ali buscando colocar mais estoque, principalmente do coco seco, que deve ter subido bastante. O preço, o valor do coco aumentou aí, meu irmão? R$4, era quanto? Era quanto o preço? Que aumentou não? A verdura que está aumentando aí o preço consideravelmente. O coco seco ele está reabastecendo ali. Mas é isso, tem alguns produtos que já não estão nas prateleiras e a tendência, se é que o fornecedor vai conseguir trazer, é aumentar em torno de praticamente 100% ou mais. Vamos aguardar, porque a informação é de que a normalidade do abastecimento dos combustíveis nos postos em Maceió, em Alagoas e em todo o Brasil já está acontecendo. Isso traz um alento. Agora, é importante observar se não vai haver uma onda aí de aumento de preços devido aos prejuízos que já foram sofridos. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, aqui da Feirinha da Jatiuca para a TV Mar, da organização Antônio Melo, no canal 25 da NET. Pois é, então já começa então a preocupar a gente exatamente por conta desse desabastecimento que já começa a surtir efeito aí, a causar alguns prejuízos tanto aos consumidores quanto aos feirantes aqui da nossa capital, né? Gente, agora a gente vai falar sobre mais um avanço na meteorologia aqui para o estado de Alagoas. É que, na realidade, a gente tem um satélite que agora está pegando imagens de lá da África. É isso mesmo, doutor Humberto? Tudo bem? Muito bom dia. A gente se encontra aqui na presença do meteorologista e coordenador também do laboratório de análise e processamento de imagens de satélite lá da UFAL. Bom dia, e eu queria que você pudesse explicar que avanço que exatamente iniciou então a partir da semana passada. Que avanço foi esse para a meteorologia no estado? Bom dia. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPIS, da Universidade Federal de Alagoas, desde 2016 a gente tem um sistema de monitoramento meteorológico e ambiental
E esse monitoramento é possível devido a um sistema de recepção de dados que é quase em tempo real. Isso nos permite monitorar a atmosfera de todo o Brasil, mas, sobretudo, na região nordeste do Brasil e no estado de Alagoas. Da mesma forma, olhar também ao monitoramento ambiental, como informações da superfície terrestre, informações que são úteis para a agricultura. Então, essa combinação, desde 2016, de monitoramento meteorológico e ambiental, era possível com esse sistema europeu. O que aconteceu em 2016 foi o desligamento dos usuários no Brasil, incluindo o LAPS, que não tinha acesso mais a esses dados. Então, a semana passada, a gente restabeleceu isso com um sinal da África, está nos permitindo ter, em tempo real, informações meteorológicas para monitorar em 15 minutos as condições de tempo. Isso também permitia uma previsão de curto e curtíssimo prazo, que é extremamente importante para essa região, a costa leste e nordeste do Brasil, onde as perturbações, os fenômenos meteorológicos estão muito relacionados com essa parte do Oceano Atlântico. Todas essas perturbações se deslocam em sentido à costa leste. Então, a partir de abril até setembro, é o período chuvoso, é o período de maior frequência de chuva nessa região da costa leste e nordeste do Brasil. E com esse sistema, que a partir do sinal de um satélite na África, nos permite ter dados meteorológicos a cada 15 minutos. Que satélite é esse? Porque a gente aqui faz também um quadro com a previsão do tempo, a gente utiliza as imagens do satélite GOES. E que satélite é esse que vocês estão utilizando? Dão a mesma precisão do satélite GOES? Como é que funciona? É importante a gente destacar para os usuários em geral que o Brasil tem uma dependência de informações meteorológicas por satélite. Então, o satélite GOES é um satélite norte-americano que está colocado numa posição que permite à América do Sul receber esses dados. Porém, quando olhamos para a África e para o Atlântico, essa região do Atlântico, toda essa área que banha o Nordeste brasileiro, as condições meteorológicas com GOES são limitadas. Então, porque muitas dessas perturbações são originadas na África ou, pelo menos, a boa parte da convecção vem do Oceano Atlântico Sul e do Atlântico Norte. A zona de convergência intertropical, que é o principal fenômeno meteorológico e é importante para a região nordeste do Brasil, está situado nessa região do Atlântico. Então, com o satélite europeu, que é um outro satélite que, combinado com o GOES, está a uma altitude de 36 mil quilômetros, permite a cada 15 minutos monitorar. Então, com o satélite meteorológico europeu, que a gente recebe diariamente, nos permite ter uma melhor dinâmica desses fenômenos meteorológicos na região do Atlântico. Por exemplo, a partir de maio e junho é muito maior frequência essas chuvas que acontecem na região aqui de Maceió. E isso é em função de perturbações que acontecem na África e com os ventos alísios de sudeste, que é o que traz umidade e estabilidade de frentes frias que chegam na região sul, aumenta a frequência de chuva. E isso é importante monitorar essa região, o que com o satélite GOES não é possível, mas com o satélite Meteosat nos permite acompanhar. Mas o mais importante não é só a questão meteorológica. Com o satélite Meteosat, a Universidade Federal de Alagoas desenvolveu um modelo que a gente acompanha diariamente a cobertura à saúde da vegetação. E por que isso é importante? Porque ele também é utilizado para monitoramento de secas. Então, isso é fundamental para a região semiárida brasileira, que é desprovida de informações, e com o satélite Meteosat nos permite gerar produtos para monitoramento ambiental, sobretudo da cobertura vegetal, e daí inferir a seca, mas também das condições de tempo e da previsão de curto e curtíssimo prazo. Eu preciso de um modelo meteorológico para olhar um pouco com a previsão de 72 horas, mas a combinação de imagens de satélite e de modelos de previsão de tempo permite que a gente tenha um acerto de 80% das condições de tempo no estado de Alagoas. E qual a resolução dessas imagens? E é possível a gente ter umas imagens mais detalhadas, exclusivas aqui para o estado de Alagoas? Isso é uma das vantagens do sistema EUMETCAST, que é um sistema de recepção de dados em tempo real. São diferentes tipos de dados. E um dos dados do Meteosat tem resolução de 1 quilômetro a cada 15 minutos no período da tarde. O período da tarde é um período com maior frequência de convecção, ou seja, de formação de nuvens convectivas. Com o sistema do Meteosat de alta resolução, o que é alta resolução? 1 quilômetro a cada 15 minutos eu estou acompanhando essa atmosfera. Isso nos permite, com outras informações, o radar meteorológico
que também está na Universidade Federal. A combinação do radar com essas imagens de satélite aumenta a capacidade de previsão de tempo e a certeza, ou pelo menos a incerteza, nos erros que estão associados e as dificuldades e todas as características de tempo que acontecem nessa região, principalmente a influência da temperatura da superfície do mar. As águas dessa região que banha aqui a costa leste e nordeste brasileiro, elas têm uma dinâmica de estar mudando essa temperatura semanalmente. E, por exemplo, nesse momento, as temperaturas do Atlântico eles estão favoráveis a um pouco essa convecção, mas em uma semana essas temperaturas variam de acordo com a época do ano. Né? Pois é, o que eu queria saber é o seguinte, a frequência que essas imagens chegam até nós é praticamente que em tempo real, não é isso? É em tempo real. Possível também a gente pegar imagens detalhadas também de bairros aqui de Maceió? Tem essa possibilidade para que a gente possa ter mais uma noção de como é que fica o tempo, porque a gente é uma cidade pequena, na verdade, mas existe, de certa forma, uma variação de convecção mesmo ao longo da cidade, né? A gente consegue ver esse detalhamento por bairro? Sim, não. Sim, olhando do ponto de vista que a previsão do tempo, se eu olho dos anos 60 até o presente, houve uma evolução dos satélites meteorológicos em termos de resolução espacial. Hoje a gente pode chegar no máximo 500 metros de resolução com esses satélites geoestacionários. Porém, existem outros satélites de órbita um pouco mais baixa, que são satélites de monitoramento ambiental. Isso nos permite chegar a 250 metros, mas eles estão olhando condições da superfície terrestre. Porém, com esses mesmos satélites, é possível também olhar a atmosfera. Porém, a frequência temporal, a quantidade de imagens, aí já é limitada. Eu vou ter, por exemplo, 26 dias, 15 dias para ter no mesmo lugar essa mesma imagem com alta resolução, 250 metros ou 500 metros. Então, é a combinação de satélite de alta resolução temporal de 15 em 15 minutos, porém com a resolução espacial não tão bem definida, ou seja, eu já não conseguiria ver quarteirões, mas sim áreas um pouco maiores, bairros, porém eu tenho uma frequência maior. Já um outro satélite de órbita mais baixa, eu tenho um detalhamento, eu consigo ver determinadas características de bairros ou até prédios, porém eu não consigo ter imagens repetidas com a frequência de 15 em 15 minutos. Então, os dois satélites, um satélite geoestacionário que é especificamente para monitoramento meteorológico, eu consigo com a frequência temporal de 15 em 15 minutos, porém com a resolução, com detalhamento não de bairro, mas talvez de regiões desses bairros. Porém, o outro satélite me permite que eu tenha o detalhamento, mas eu não tenho a repetição que eu tenho. Então, é uma limitação tecnológica, mas se a gente olha nos últimos 50 anos, a evolução dos satélites hoje permite que você tenha um alto detalhamento, mas você compromete essa resolução temporal, a frequência com que as imagens estão sendo obtidas na mesma área. E sobre essas imagens, alguns órgãos operacionais, como a sala de alerta lá da SEMAR, ela tem acesso também a essas imagens? Também o público pode ter acesso a essas imagens? Como é que O estado de Alagoas, ele é muito específico e ele tem, nos últimos anos, conseguido informações espaciais as quais outros estados não têm tido. Por exemplo, um radar meteorológico, que está na Universidade Federal de Alagoas, um radar Doppler, mas a SEMAR também tem acesso a esses dados, da mesma forma como foi implantado na SEMAR a instalação do sistema EUMETCAST Américas. O que a gente está captando agora é o EUMETCAST África, e eu acho que isso é importante retornar com a SEMAR a essa nova instalação, porque o que havia antes, essa frequência de 15 em 15 minutos, era através de um outro sistema. Então, com esse novo sistema, a SEMAR também pode continuar tendo acesso a essas informações em 15 minutos. O que é importante hoje é, do ponto de vista do Estado, há uma dependência muito da agricultura, das condições climáticas. Então, quanto mais monitoramento, quanto mais informações, quanto mais dados, isso vai nos permitir também auxiliar a Defesa Civil, auxiliar a agricultura, o turismo, que é extremamente importante para o Estado, porque sabemos que a influência das condições meteorológicas de abril e maio, então isso é importante também para o planejamento do Estado. Então a gente espera, e a universidade, desde a semana passada, tem colocado essa nova informação ao público, e a gente agradece a TV Mar pelo espaço, pela oportunidade de divulgar que as informações agora estão chegando em 15 minutos e elas não dependem
de internet, não depende de eu ter um acesso a um repositório fora do estado, elas chegam via satélite diretamente ao computador, o que permite que as análises, as interpretações sejam muito mais rápidas e sem criar dependência de internet ou de uma outra instituição para que eu tenha acesso aos dados. Pois é, olha, gente, muito interessante esse trabalho, principalmente muito pelo que o professor Humberto explicou para a gente, né? Além dele prever precipitações, além de prever convecções, todos esses sistemas que a gente já está acostumado, exatamente nesse período de quadra chuvosa, ele ainda vai além porque ele consegue ler superfície e isso é muito importante também para o monitoramento de secas. Inclusive, falando em seca, o professor Humberto desenvolveu aqui esse livro junto com a Catarina de Oliveira também, Um século de secas, porque as políticas hídricas não transformaram o semiárido brasileiro. Então, um livro muito importante que eu acho que todo mundo deveria ler para conseguir entender o que acontece aqui no nosso estado, aqui no nosso semiárido, por que ainda é tão persistente. Todo mundo sabe que vai acontecer todo ano, esse período de estiagem, esse período de seca. Por que ainda nós não resolvemos isso? Fala um pouco sobre esse livro. Bom, o livro ele foi editado pela editora Chiado, de Portugal, um livro de 436 páginas. São poucos autores na região, ou pelo menos que têm um conhecimento da questão das secas e de políticas públicas. Então, os autores, a Catarina de Oliveira Buriti e eu, colocamos 3 anos de pesquisa para fazer o levantamento dessas políticas públicas desde o início do século, 1909 até 2016, todas as informações, o que o Estado, como foram criadas essas políticas públicas, e uma atenção também que é dada nesse livro é a questão do monitoramento, ou seja, colocamos levantamento de 100 anos de dados de chuva, mostrando de como essa dinâmica da seca é recorrente nessa região semiárida e como essas políticas públicas não foram suficientes para transformar. Mudanças houveram, pela transformação dessa região semiárida, ela ainda não aconteceu em função dessas políticas públicas. E um dos pontos que a gente traz extremamente norteador a essa questão é porque essas políticas não transformaram. Então, a sociedade civil, ela de certa forma não participou, ou pelo menos durante essas fases dessas implementações de políticas antissecas, diretamente na formação delas. Então, mais recentemente, os comitês de bacias tiveram um papel fundamental na participação da sociedade civil, mas ainda timidamente. Então, é um livro que traz uma autorreflexão, né? Ou seja, Um século de secas, é uma literatura que há pouco tinha sido registrada e principalmente por autores que têm conhecimento na região. Então, foi um levantamento histórico, mas, sobretudo, também de ferramentas, as quais eu estou mencionando aqui, através de sistemas de informações geográficas, através de imagens de satélite, monitorar todas as condições físicas da seca. Então, nesse livro também encontra as referências de 100 anos, um século de dados de precipitação para todo o semiárido brasileiro e muito claramente o impacto dos últimos 6, 7 anos de como a seca tem afetado toda a capacidade hídrica, a seca agrícola, a seca meteorológica e a seca cultural, porque de fato a seca ela tem um viés muito cultural e de certa forma está muito ligado com a questão da educação. Então essas políticas públicas elas mostram claramente de como a região nordeste do Brasil foi impactada pelas secas e ainda sofremos com esse problema. Porém, essas políticas públicas ainda continuam sendo emergenciais, as quais não são suficientes para resolver esse problema. E a gente traz isso de uma forma autorreflexiva, não é um livro de opinião, muito pelo contrário, é um livro que traz todas as informações de governo, DENOX, IOX, FOX, SUDENE, isso tudo é um histórico de como a questão de secas ainda é recorrente e de como essas políticas públicas ainda não atingiram o coração do problema, que são campanhas emergenciais e que não realmente resolve essa questão das secas no Nordeste do Brasil. Mas é importante monitorar, é importante entender que mais de 22 milhões de pessoas moram nessa região e é fundamental do ponto de vista
econômico para o Brasil. Importante o trabalho, então, que o senhor tem desenvolvido, né, gente, esse trabalho com a respeito desse satélite, mas também esse trabalho bastante interessante também a respeito aqui da seca aqui no estado. Eu agradeço muito a sua participação aqui no TV Mar News. Sempre que tiver novidades, volte aqui para conversar com a gente. Eu agradeço e também sempre coloco todo esse processo, acesso a essa tecnologia, ela não seria suficiente se a gente não tivesse a formação de recurso humano, que é extremamente importante. Então, nos últimos 12 anos foi formado várias pessoas e elas têm um papel importante na disseminação desse sistema. Muito obrigada. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações a respeito da paralisação, a greve dos caminhoneiros. Viderlan Araújo já está aí pelas ruas, na BR, mostrando ao vivo para a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com imagens com Viderlan Araújo e Flávio Santos. Eu volto já.